Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso. Eu sou o professor Evandro e estamos de volta com nossas videoaulas voltadas para os concursos das prefeituras municipais. Hoje, dando início nossas videoaulas sobre o município de Eusébio, no Ceará. Então, você, amigo concurseiro, vai fazer o concurso de Eusébio no Ceará. Esta videoaula é para você. Hoje nós vamos abordar as informações sobre o município de Eusébio que encontramos aqui no perfil municipal do IPES. Você, amigo concurseiro, que já acompanha o PES Concurso, já é inscrito, já conhece algumas videoaulas, sabe que nós trabalhamos a análise das informações dos municípios diretamente na fonte, notadamente fontes oficiais, porque são essas fontes que são utilizadas pelas bancas dos concursos para a elaboração de questões. Então, sem mais delongas, sem firulas, vamos aí ao que nos interessa, que é as informações sobre o município de Eusébio, no Ceará, que poderá aparecer lá na tua prova de concurso. Então, começamos aqui com as características geográficas, aspectos gerais. O município de origem de Eusébio. Qual é o município de origem de Eusébio? É Aquiraz. O município de Eusébio foi desmembrado do município de Aquiraz. Então poderá lá na tua prova de concurso a pergunta ser: qual o município de origem de Eusébio? E aí você responde Aquiraz. Ou de qual município Eusébio foi desmembrado? A resposta é Aquiraz. O ano de criação. O município de Eusébio foi criado no ano de 1987. A lei de criação, a lei 11.333, raramente se pergunta a lei de criação, mas o município de origem e o ano de criação com certeza deverá aparecer lá na tua prova de concurso. A toponímia, qual a origem do nome? Qual a origem? Por que deram o nome de Eusébio de Eusébio? Então veja só, em homenagem ao abolicionista Eusébio de Queiroz Matoso e Câmara. Então Eusébio é uma homenagem ao abolicionista Eusébio de Queiroz Matoso e Câmara. Essa é a origem do município ou do nome do município de Eusébio. Gentílico, quem nasce em Eusébio é eusebiano. Eusebiano é aquele que nasce no município de Eusébio. O código do município raramente é cobrado, mas está aí 2304 2304 285. Então, informações importantes desse primeiro tópico. A origem, Aquiraz, o ano de criação, 1987, e a origem do nome, que é em homenagem ao Eusébio de Queiroz Matoso e Câmara, que era um abolicionista. Então, essas informações poderá aparecer lá na tua prova de concurso e você vai precisar se familiarizar com estas informações, porque elas são muito relevantes e elas aparecem lá na tua prova de concurso com uma certa frequência, ok? Então foi pensando nisso que nós aqui do PES Concurso elaboramos um material de questões. Esse material de questões tem conteúdo, questões e gabarito, que vai ser importantíssimo para você, amigo concurseiro, fazer a tua prova de concurso. Deixa eu abrir aqui o material para vocês verem aqui a cara deste material, porque pode ser que seja útil, você pode se interessar por estas informações. Então vamos aqui, nós temos as informações que vai ter nesse material. Deixa eu ver aqui se aqui está aqui na tela, você já está vendo aí. Nós temos aqui a história de Eusébio, aspectos geográficos do município, né, circunvizinhos, quais são os municípios limites, a emancipação e a fundação da cidade. A gente já falou da fundação da cidade, né, o ano, pelo menos o ano de fundação, a origem da cidade. Nós temos aqui a promulgação da lei orgânica da cidade. Nós não sabemos se o que ele vai cobrar lá é só a data da promulgação da lei orgânica ou se ele vai cobrar aspectos da própria lei orgânica. Então a gente colocou o link de acesso à lei orgânica para você ler a lei orgânica do município de Eusébio e questões sobre a lei orgânica, mais de 100 questões sobre a lei orgânica, a administração e o estatuto dos servidores de Eusébio. Esse material ele está com mais de 300 questões só sobre o município de Eusébio. Nós temos ali 100 questões, um pouco mais de 100 questões sobre a história, geografia, cultura, aspectos econômicos de Eusébio e temos questões sobre a lei orgânica e sobre o estatuto dos servidores de Eusébio. É só para vocês conhecerem um pouquinho como é que é este material. Caso você se interesse por esse material, nós temos, você vai ter acesso a ele a partir
do link, né? Nós temos o link aqui na descrição, onde você pode adquirir este material. Esse material tem um preço simbólico para você. É importante você ler todo o conteúdo e responder as questões, ou então você entra aqui no atendimento do WhatsApp. Aqui tem o QR Code para o atendimento do WhatsApp. E caso você esteja assistindo esse corte no Instagram, na BIOS também você vai ter como acessar o nosso material de Eusébio. As videoaulas aqui no YouTube, elas são liberadas gratuitamente por um tempo determinado. É provável que quando surge a segunda videoaula, esta aula que você está assistindo fique exclusivada, ou seja, fica exclusiva apenas para os membros do canal. Mas também é simples se tornar membro do canal. Se você quer ter acesso por tempo indeterminado todas as videoaulas do PES Concurso, tem um botão Seja Membro, o valor ali é irrisório, você se torna membro, cadastra lá um cartão de crédito e se torna membro. Também você pode deixar de ser membro a hora que você quiser. Ah, se tornou membro, viu que não vai te ajudar, ou que você não precisaria assistir todas as videoaulas, você também, essa é uma escolha sua. Tanto se tornar membro, como adquirir o nosso material em PDF. Então vamos dar continuidade, claro, se você se interessar, você entra em contato, vamos dar continuidade à nossa videoaula sobre Eusébio. Saindo do tópico de características gerais, aqui do município de Eusébio, vamos em relação à posição e extensão. A posição geográfica do município de Eusébio em relação à latitude e longitude é latitude 3 graus 53 minutos 24 segundos, longitude 38 graus 27 minutos e 002 segundos. Esta localização latitudinal e longitudinal, ela não é tão frequente na tua prova de concurso, mas em relação à localização dentro do estado do Ceará, pode aparecer lá. E aí você tem que ter muito cuidado. No caso de Eusébio, ela fica na região nordeste do Ceará. E o estado do Ceará fica na região nordeste do Brasil, ok? Então nós temos o município de Eusébio aí ficando a nordeste do estado do Ceará. Em relação aos municípios limítrofes, esta informação ela é muito relevante porque ela aparece com uma certa frequência lá na tua prova de concurso. É comum ele colocar da seguinte forma: em relação aos municípios limítrofes do município de Eusébio, é correto afirmar exceto. E ele coloca que ao norte tem Fortaleza, ao sul tem Aquiraz, a leste Aquiraz, a oeste tem Fortaleza e Itaitinga, e ele pode colocar uma alternativa correta ou uma alternativa errada lá, se ele pedir o exceto. Ou então ele pode apenas perguntar para você qual município faz limite com Eusébio ao norte. Fortaleza, ao sul, Aquiraz, a leste, também Aquiraz, e a oeste você tem Fortaleza e o município de Itaitinga, ok? Então não esqueça, memorize, se familiarize com essas informações, porque elas são muito recorrentes lá na tua prova de concurso. Vamos aí às medidas territoriais. A área absoluta do município de Eusébio. Eusébio tem aproximadamente 79 quilômetros quadrados. Na verdade, ele diz que a área absoluta, né? Então não é aproximadamente, a área absoluta, 70 quilômetros quadrados. Em relação a outros municípios, é bem pequenininho, né? Inclusive, a área relativa do município de Eusébio é 0,05% do estado do Ceará. Deve ser um dos menores municípios em termos de território, né, em termos de área territorial do Ceará. Eu precisaria ver isso em escala, em uma classificação de área, mas esta informação pode aparecer lá. A área absoluta, 79 quilômetros quadrados. A área relativa dentro do estado do Ceará, 0,05% do estado. A altitude do município de Eusébio fica aí a 26,5 metros acima do nível do mar. Então, a sede do município fica aí a 26,5 de altitude acima do nível do mar. Distância em linha reta, nós temos aqui a distância em linha reta da capital Fortaleza, 18 quilômetros. Então, você que mora em Fortaleza, que mora nas cidades vizinhas a Fortaleza e ao município de Eusébio, pode fazer o concurso. Dá para você ir e voltar no mesmo dia, não vai ter problema. Aproveite essa oportunidade de se tornar um servidor público de Eusébio. As informações que a gente vai discutindo aqui, a gente vai dizendo que são relevantes, por favor,
memorize, porque elas podem aparecer lá na tua prova de concurso. É importante adquirir o caderno de questões, ler as informações, responder, beleza. Mas a videoaula aqui, a gente normalmente dá o destaque. Olha, essa informação cai com muita frequência. Olha só uma informação que cai com muita frequência nas provas de concurso de prefeituras municipais. Aspectos climáticos, o clima do município. Então, o clima do município de Eusébio é tropical, quente e subúmido. Você não vai perder uma questão que pergunte isso. Então, perguntou para você qual é o clima do município de Eusébio, o clima é tropical, quente e subúmido, você vai marcar. A pluviosidade, a precipitação de chuva, é de mais de 1.300 milímetros de precipitação pluviométrica. Então, nós temos aí 1.379,9 milímetros de precipitação. Temperatura média anual varia entre 26 graus e 28 graus Celsius. O período chuvoso vai de janeiro a maio. Estou falando um pouquinho mais acelerado, até para a videoaula ficar um pouco mais curta, mas caso você precise, assista a videoaula por mais de uma vez. Se você clicou na videoaula e está lá exclusivada para membro, se torne membro, o valor é bem simbólico, para você se familiarizando, para você ver as dicas do PES Concurso, as dicas do professor Evandro, para você responder tua prova de conhecimentos locais, de conhecimentos sobre o município do teu concurso. Relevo. Característica do relevo do município de Eusébio. A principal característica, pelo menos destacada aqui no IPS, é tabuleiros pré-litorâneos. Então, uma característica do relevo de Eusébio são os tabuleiros pré-litorâneos. Os tipos de solo. No município de Eusébio, nós temos apenas um tipo de solo, que é o podisólico vermelho-amarelo. Pelo menos de acordo com o IBGE. Por que a gente fala da informação direto na fonte? Porque lá na tua prova, o enunciado da questão costuma mencionar a fonte, de acordo com o IPES, de acordo com o perfil municipal do IPES, o município de Eusébio possui o tipo de solo, aí você vai lá, ou ele pode perguntar qual o tipo de solo, o principal tipo de solo do município de Eusébio, e aí você vai marcar lá a alternativa que tiver podisólico vermelho amarelo. Os tipos de vegetação. No caso, a vegetação do município de Eusébio, a principal vegetação é a floresta perennifólia paludosa marítima. Floresta perennifólia paludosa marítima. Mesmo raciocínio do solo. Você precisa saber, você precisa memorizar. E a bacia hidrográfica é a bacia metropolitana. A bacia hidrográfica do município de Eusébio é a bacia metropolitana. Não esqueça do nome da bacia hidrográfica, porque poderá perguntar lá na tua prova de concurso qual a bacia hidrográfica do município de Eusébio. Divisão territorial. O código do município raramente vai te cobrar, mas nós temos aqui distritos. Principal distrito de Eusébio é só a sede, Eusébio, apenas um distrito, que foi criado em 1987. Regionalização. A região administrativa de Eusébio é a região 1. E a região de planejamento é a região da Grande Fortaleza. Mesorregião é a mesorregião metropolitana de Fortaleza e a microrregião é a microrregião de Fortaleza. Esse tipo de regionalização aqui são as regionalização estadual e a tradicional. Mesorregião de acordo com o IBGE e a microrregião também de acordo com o IBGE. É comum aparecer perguntas sobre mesorregião e microrregião. E também lembre-se da região de planejamento, que é a Grande Fortaleza, e a região administrativa, que é a região de número 1. Em relação aos aspectos demográficos e sociais de Eusébio, nós vamos deixar para abordar esse tópico quando estivermos analisando o site do IBGE, ou as informações de Eusébio lá no IBGE. Por quê? Porque as informações que nós encontramos aqui neste perfil foram informações de 1991 a 2010. E como nós já tivemos um censo em 2022, é melhor deixarmos para falar das questões demográficas lá no site do IBGE, ok? Então, nós sempre encerramos nossas videoaulas ofertando para você os nossos materiais em PDF, tá aí na tela, o nosso caderno de questões
Nós temos conteúdo, questões e gabaritos sobre o município de Eusébio. Lembrando que, além das informações de geografia, história, economia, política, religião, cultura sobre o município de Eusébio, nós também temos questões sobre lei orgânica e sobre o estatuto dos servidores de Eusébio, ok? Você quer assistir as videoaulas por tempo ilimitado, né? Quantas vezes você quiser, torne-se membro deste canal. Você quer ter acesso ao nosso PDF, ao nosso caderno de questões, a nossa apostila de conhecimentos regionais e conhecimentos locais do município de Eusébio, entre em contato aqui no QR Code do atendimento do WhatsApp ou diretamente no link do produto aqui na descrição desse vídeo. Encerramos por aqui e não esqueça do nosso Conselho Universal. Estude, porque quem estuda, Deus ajuda.